Ao longo desse tempo, no período das campanhas políticas, alguns irmãos chegam a nos procurar e dizem assim: Pastor Francisco, como é que a gente vai aceitar esses candidatos políticos aí descrentes usando a Bíblia, usando a palavra de Deus para ganhar voto do povo? Pastor, isso é inadmissível. O que você diz? Na verdade, irmãos, eu acredito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Você sabe o que está escrito? Lá diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero dizer é que eu acho melhor o político citar a Bíblia Sagrada do que ele citar o livro de Allan Kardec, o Corão e outros livros aí que querem que sejam livros sagrados, que na verdade são o contrário disso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para você crer que o Evangelho é o poder de Deus. Se um adúltero cita o Evangelho continua sendo o poder de Deus. Se um político cita nas suas campanhas políticas o Evangelho para fins eleitoreiros, embora seja com essa finalidade, o que importa é que o Evangelho foi citado, a palavra foi ali lida de alguma forma, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a pessoa usou o Evangelho, o poder de Deus foi liberado sobre os seus ouvintes, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas, através da leitura de um versículo, os testemunhos que nós temos ali, por exemplo, na Cracolândia, as pessoas vão passando à porta da unidade terapêutica e vê um versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquela pessoa decide abandonar os seus pecados, entregar sua vida a Jesus e passa a ser uma nova criatura. Contudo, talvez você possa achar chocante essa minha posição, mas ela não é só minha. Veja o que está escrito na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 18. O texto diz assim, mas que importa? Uma pergunta. Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Na campanha aqui para o governo do estado do Maranhão, o candidato Flávio Dino usou a Bíblia Sagrada exaustivamente no livro de Atos e algumas outras passagens também da Bíblia. O que importa é que a palavra de Deus foi de algum modo lembrada, mencionada e anunciada. Tudo bem que ele não seja um seguidor de Jesus Cristo e que a sua vida política, o seu caráter e o seu posicionamento não reflita a realidade do texto sagrado que ele tem em mãos. Mas aí já é uma questão dele com Deus. O que importa é que o Evangelho foi anunciado. Foi com fingimento ou foi em verdade? O texto diz aqui, contando que Cristo esteja sendo anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. E Deus é quem vai ser o juiz da maneira como ele usou esses textos. Estou aprovando a conduta dele? De forma alguma, mas o Evangelho, não importa quem cita, independente de quem seja e qual estilo de vida que leve, o importante é que o Evangelho seja anunciado. E quisera eu que todas as pessoas em todas as partes do mundo estivessem usando o Evangelho, porque assim o Evangelho estaria transformando vida e moldando corações. O desejo do meu coração é que você ore por esses que se estão citando a Bíblia, porque de alguma forma tem lá alguma afinidade, porque também não são tantos que estão recitando a palavra de Deus. Que Deus aplique, irmão, essa meditação ao seu coração e que você haja com sabedoria. Aproveite a oportunidade quando alguém perguntar para você sobre o fato de políticos estar usando o Evangelho, lembre do texto que ele usou e por aquela passagem das Escrituras, começa a anunciar a Cristo. Faça como Paulo, que viu lá no templo pagão uma frase dos poetas do povo lá que dizia ao Deus desconhecido, e o povo dizia: nele nos movemos e vivemos porque somos feitura sua, e ele a partir dali começou a pregar a palavra ao invés de criticar e partir para o ataque daquelas pessoas. Então use
as oportunidades para falar de Cristo. Assim, por exemplo, o Templo de Salomão. Ao invés de falar do empresário que construiu a réplica do Templo de Salomão no Brasil, vá falar da palavra de Deus e das lições que a palavra, quando se refere ao Templo de Salomão, é capaz de transmitir à vida dos ouvintes. Assim, essas pessoas serão abençoadas e transformadas por Jesus. Então aproveite a oportunidade, vamos remir o tempo, porque os dias são maus.